Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é, até então, considerada a maior pandemia da história da humanidade. A chamada gripe espanhola assolou a humanidade durante os anos de 1918 até o ano de 1920, vitimando uma estimativa de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas antes da gente entrar na parte histórica da gripe em si, eu gostaria de lhes apresentar para o meu amigo João Vitor, estudante de medicina, que vai nos ensinar sobre como funciona a chamada gripe espanhola. Olá, seguidores da Chatices à Parte. Meu nome é João Victor, eu sou estudante de medicina e tive o prazer de ser convidado pelo Sérgio para poder falar um pouco hoje sobre a gripe espanhola para vocês. Ela até hoje é chamada como a mãe das pandemias, pela tamanha devastação que causou no século passado. Entre as diferenças entre endemia, epidemia e pandemia, eu vou falar um pouco para vocês. A endemia já seria uma enfermidade mais local, acostumada a um determinado lugar. Por exemplo, a malária no norte do país, ela é endêmico de lá. Já a epidemia seria você ter uma doença, algum problema em uma faixa etária normal e por algum motivo ela foge da naturalidade. O que a gente pode considerar as situações no país quando relacionada à dengue, por exemplo, quando foge de uma normalidade do que é esperado em determinado ano. Já uma pandemia é uma coisa muito mais devastadora. Acomete diferentes regiões do mundo todo. Por exemplo, agora o coronavírus, atingindo a região do continente asiático, europeu, as Américas, Oceania, ou seja, todo mundo conseguiu dividir, conseguiu sair de apenas um continente. A gripe espanhola, ela tem uma peculiaridade. É do tipo de um vírus chamado influenza. Você deve estar pensando, conhece esse nome? Sim, é o mesmo da H1N1, da famosa gripe suína que aconteceu a mesma pandemia também em 2009. É um vírus que a gente chama de um vírus envelopado. E por causa disso e de outras situações, por exemplo, o seu material genético, cDRNA, ele tem uma capacidade de mutação muito grande, o que dificulta o que estamos tentando hoje para o coronavírus, que é tentar achar uma vacina. Porque ele está constantemente mutando, ou seja, ele está constantemente mudando o seu material genético, está sempre mudando a sua forma de existir, o que dificulta muito a defesa das pessoas para poder organizar uma forma para poder combater o vírus. Esse vírus aconteceu entre 1918 e 1920 e chegou a atingir cerca de 1/4 da população mundial. Na época era em vista mais ou menos uns 500 milhões de pessoas. Atingiu o Brasil todo. E tem também uma estimativa de morte, cerca de 17 a 50 milhões de pessoas no mundo, ou seja, é uma coisa extremamente grande, muito ruim. E por causa disso, tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas parecidas entre aquela época em que até hoje tem problemas no mundo todo. Por exemplo, a questão de saneamento básico. Se a gente pegar histórias, pegar relatos de jornais no século passado sobre a pandemia, a gripe espanhola, muitos deles trazem as mesmas manchetes de hoje. O que deveriam fazer em questão de saneamento, usar máscara, lavar mãos, não entrar em lugares públicos de qualquer forma. As mesmas profilaxias, digamos assim, formas de combater o vírus naquela época, está sendo parecida com a de hoje. Porque é um vírus que é parecido com o da gripe. Mas claro, a gente não pode falar, é extremamente forte, é muito mais forte, porque, por exemplo, atinge as suas vias aéreas superiores, inferiores, faz com que pode pegar também a questão de saliva, gotículas de saliva, pelo ar, por tosse, então é muito fácil de pegar esse vírus. Então, essa gripe espanhola devastou um número gigante de pessoas no século passado. Que agora, eu acho que mais tarde, logo em seguida, agora o Sérgio, nosso professor dessa parte, no titular dela, vai poder falar um pouco mais da história, que é extremamente interessante para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito em relação ao conhecimento dela.
Então sai com as suas, Sérgio, vai lá e continua isso pra gente. Um abraço. Você se atentou para as datas, conseguiu perceber que a gripe espanhola se iniciou durante a Primeira Guerra Mundial. Por mais que seja muito difícil se traçar ou se descobrir onde a gripe se iniciou em si, o primeiro caso dela foi registrado nos Estados Unidos e não na Espanha, como o nome nos faz acreditar. A razão da gripe ter o espanhola, o nome ser a gripe espanhola, é porque durante o conflito já citado, a Primeira Guerra Mundial, a Espanha se manteve neutra, assim como a sua imprensa, que não sofria nenhuma forma de intervenção estatal. Sendo assim, a imprensa espanhola noticiava informações sobre a gripe de forma bem aberta. Inclusive, essas informações da gripe espanhola chegavam em outros países por meio da imprensa da Espanha, o que fez com que esses outros países chamassem a gripe de gripe espanhola, porque ela era o único país que transmitia informações sobre a mesma. A gripe espanhola ela matou mais pessoas no mundo do que a própria Primeira Guerra Mundial, que vitimou algo em torno de 15 milhões de pessoas. Então a gripe foi muito maior que a Terra. Lembrando que, como eu disse no começo, a gripe matou algo em torno de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Sabe o que o chefe do trem sanitário do Brasil falou quando a gripe chegou no Brasil? Que ela era só mais um resfriado. Te preocupar quando? No Brasil, inicialmente não se preocupou muito com a chegada da doença, e o argumento mais utilizado para isso era de que o continente europeu estava muito distante daqui, então a doença não iria chegar até o nosso país. Mas essas teorias foram por água abaixo quando, ainda no ano de 1918, um navio inglês vindo de Lisboa, em Portugal, chamado Demerara, se ancorou nas cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, trazendo consigo pessoas infectadas. Logo a doença se espalhou pelo país inteiro e vitimou algo em torno de 35 mil pessoas. Até o momento da gravação deste vídeo, a gripe espanhola ainda é considerada a pandemia mais devastadora da história da humanidade. Mas aqui no Brasil, a pandemia de Covid-19 que estamos vivendo no ano de 2020 já matou mais pessoas do que a gripe espanhola o fez. No dia 8 de agosto de 2020, 100 mil brasileiros foram vitimados pela Covid-19. É por esse motivo que eu gostaria de deixar a minha solidariedade para as famílias das pessoas que se foram e pedir do fundo do meu coração para que, se você está vendo esse vídeo agora, se previna. Tem esse relato de que a gripe espanhola foi tratada no Brasil, principalmente no começo, como apenas mais um resfriado, ou como diriam hoje em dia, uma gripezinha. Mas, a partir do momento em que se percebeu a mortalidade dela, diversos tratamentos populares, e quando eu digo populares quero dizer não científicos, se tornaram bem divulgados no Brasil. Inclusive dizem que é dessa época que surgiu a caipirinha, que seria utilizada como um tratamento e uma prevenção para a gripe espanhola, assim como outros remédios. As receitas de tratamentos infalíveis se espalharam por aí durante a gripe espanhola. Nos jornais, as páginas eram tomadas por cartas de leitores que indicavam pitadas de tabaco, balas de ervas e tônicos como remédios para a doença. Além disso, outra recomendação era queimar alfazema ou incenso para limpar o ar. Tudo sem comprovação científica. Um tratamento que se tornou particularmente popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil foi a ingestão de sal de quinino, um remédio então usado no tratamento da malária. Mesmo sem comprovação científica de sua eficácia, a substância sumiu das prateleiras e, em certo ponto, passou a ser distribuída para a população. Um dos vitimados pela gripe espanhola no Brasil foi o então presidente eleito Rodrigues Alves, que já havia sido presidente no Brasil entre os anos de 1902 e 1906, mas por ter morrido pela doença foi impossibilitado, obviamente, de assumir o cargo novamente. A pedido do então presidente, que estava em fim de mandato, Venceslau Braus, o médico sanitarista Carlos Chagas, extremamente conhecido por ter descoberto, acho que eu posso falar assim, a doença de Chagas, se tornou responsável no combate contra a gripe espanhola, mas diversas medidas tomadas foram atrasadas. E, assim como está acontecendo
Hoje em dia, teoricamente, tivemos uma quarentena no Brasil também, inclusive vários relatos de que as pessoas tinham tanto medo de sair de casa que corpos ficavam nas ruas por diversos dias, causando um mau cheiro imenso, né? E essas pessoas, posteriormente, esses corpos, né, eram enterrados como indigentes em valas comuns. E uma última comparação que eu gostaria de fazer, a gripe espanhola e a Covid-19 são duas doenças que, né, a gripe espanhola no seu período pandêmico e a Covid hoje, vitimaram e vitimam pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas que não têm condições financeiras de se prevenir em relação à doença. São pessoas que não tinham e não têm condições de ficar em casa porque necessitam sair para trabalhar e ganhar o seu sustento diário, que não pode ser resolvido com apenas R$600 por mês, que são vendidos para a população como sendo uma solução extremamente gigantesca e o máximo possível que o seu governo poderia fazer por você. E eu só queria deixar claro, para finalizar esse vídeo, que não é. Mas, chatices à parte, esse tema, particularmente para mim, é um tema bem pesado, principalmente quando ele é relacionado com as questões que estamos vivendo hoje em dia. Então deixa aqui nos comentários possíveis comparações, né, entre esses dois períodos que às vezes eu não percebi que vocês querem compartilhar comigo. E no mais, tchau!